Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de literatura e hoje nós vamos abordar realismo e naturalismo. São movimentos estéticos que nasceram na Europa durante a segunda metade do século XIX, evidenciando as tensões sociais existentes no continente, distanciando-se do modo de representação do mundo criado pelos românticos. Então aí a gente percebe o distanciamento do romantismo. Então nós vamos ver primeira aula será realismo e naturalismo em Portugal. Nós vamos ver o mundo em transformação, o realismo em português, características realistas, autores realistas e naturalistas portugueses. Como que estava o mundo? Estava em transformação na segunda metade do século XIX. Era o período da Revolução Industrial, onde as cidades estavam crescendo, nós tínhamos o avanço científico e a presença da desigualdade social. Aí, nós temos a máquina, Chaplin, mostrando através da indústria, a Revolução Industrial, o crescimento das indústrias. E aí vamos aguardar. Vamos voltar lá no outro. O mundo em transformação. E aí? Esse mundo em transformação. Habitualmente as ruas não são planas nem calçadas. São sujas, tomadas por detritos vegetais e animais, sem esgoto ou canais de escoamento, cheios de charcos, estagnados e fétidos. A ventilação na área é precária, dada a estrutura irregular do bairro. E como esses espaços restritos, vivem muitas pessoas. É fácil imaginar a qualidade do ar que se respira nessas zonas operárias. Quando faz bom tempo, as ruas servem aos varais, que estendidos de uma casa a outra, são usadas para secar roupa. A situação aí ele mostra, nesse trechinho que eu acabei de ler, fala da situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Então aí a Revolução Industrial surgiu, A Revolução Industrial aí surgiu para ajudar a promover importantes mudanças na economia da sociedade, especialmente no pensamento e na expressão artística da segunda metade do século XIX na Europa. Esse período foi marcado por avanços científicos e por tensões sociais. Caracterizou por uma efervescente produção intelectual e literária. Se afastava do idealismo romântico em favor de perspectiva mais crítica da realidade social. Então ele buscava a realidade social, e distanciava-se do ideal romântico. Aí nesse mundo, nesse período, nós temos a valorização da razão e da ciência. Então a gente deixa de lado a questão do idealismo, do sentimentalismo romântico e valoriza a razão e a ciência. Nós temos orientações doutrinárias e filosóficas do período, Charles Darwin com a teoria da evolução, Augusto Comte com o positivismo, Karl Marx com o socialismo, Hipólito Taine com o determinismo, Arthur Schupper com o pessimismo. Então são teorias desse período do mundo em transformação. Nós tínhamos aí, de um lado, a euforia capitalista, que propagava discursos que enalteciam o enriquecimento da burguesia. E as novas descobertas científicas, como representativas de um significando o progresso da humanidade. Por outro lado, nós tínhamos a pobreza da classe operária, que é o que traduz aquele trecho que eu falei antes para vocês. Jornadas longas e exaustivas de trabalho. Não conseguiam garantir o quê? Não conseguia garantir as condições mínimas de sobrevivência, estando à margem do consumo e vivendo em condições inadequadas de habitação, higiene e alimentação. Justamente o trechinho que eu fiz o comentário com vocês, O chamado momento áureo da burguesia foi também o crescimento do movimento operário. Isso tudo aconteceu nesse período, como não está aqui, estou acrescentando para vocês. Aí nós temos ainda o período da regeneração, Portugal com a crise na agricultura e na indústria, a miséria para o povo e o enriquecimento da burguesia, justamente o que eu acabei de comentar para vocês. Questão de Coimbra, que surgem as ideias realistas versus as ideias românticas. Coimbrão, lisbonense,
A futilidade num velho desgota tanto como a gravidade numa criança. Aí aqui na pintura, que é o início do realismo, nós temos o fim das idealizações românticas. Antes aqui eu falei das tendências, né? Eu falei do cientificismo burguês, da nova forma de explicar o mundo através das doutrinas. Vocês vão encontrar aí na página 4. O evolucionismo, de Charles Darwin. O conceito da seleção natural. Ele defende a evolução da espécie por meio de adaptação do organismo ao meio. O homem tem que se adaptar ao meio, garantindo chances de sobrevivência e reprodução. Nós temos aí, né, que é o chamado darwinismo social. Ele defendia, entre outros aspectos, que a ciência, para se formar adultos competitivos, eles tinham o quê? A supremacia do indivíduo sobre o Estado, que era o chamado darwinismo social. Então, vamos voltar lá na tela que saiu? A tela que saiu, vamos voltar lá. Nós temos ainda o positivismo de Augusto Comte, que defende o quê? Que a ciência é a única forma de conhecimento possível e o método científico, o único e válido. Nós temos o determinismo de Taine, outra corrente de pensamento com grande influência no século XIX. Todo comportamento humano pode ser explicado por leis de causalidade, fatores externos, como raça, momento histórico, o meio que predeterminam as ações humanas. Então, vocês vão encontrar isso aí na página 4, a explicação das teorias. Aí nós já falamos desse período da regeneração. E ainda, a crise na agricultura, né? Nós fizemos esse comentário. A questão de Coimbra nós já comentamos. E na pintura é o fim da idealização romântica. Então, não ocorre mais a questão do romantismo. Obras românticas na literatura. Nós temos o quê? Obras românticas, mas esse romântico ligado ao quê? Ao adultério e à morte. Então, no realismo e naturalismo, ele visa a classe social mais pobre e existe o triângulo amoroso ao inverso do romantismo. O ápice do triângulo, o topo do triângulo é a mulher, que ela tem o seu marido, o seu esposo, e tem o seu amante, que é o inverso do romantismo. Que no romantismo nós tínhamos o triângulo amoroso, onde o homem ficava no ápice, tem a sua esposa, a sua mulher, a sua amada e tinha a sua amante. Só que aqui no realismo e naturalismo, a mulher é vista como adúltera. Nós temos as características realistas se contrapondo ao romantismo. No realismo nós temos o objetivismo, né? No romantismo nós tínhamos o subjetivismo. E no realismo nós temos o objetivismo. Deixamos de lado o sentimentalismo romântico e vamos trabalhar agora no realismo com a razão, com o racionalismo. As personagens no romantismo eram idealizadas, no realismo eram personagens mais reais, ligadas à realidade, mais próximas da realidade. No romantismo havia a valorização do passado, o realismo é o atual, é o hoje, é o contemporâneo. O romantismo trabalhava com a temática idealizada, dramas amorosos e pessoais. O realismo trabalha com o universalismo. No romantismo nós tínhamos a valorização da burguesia. No realismo nós temos a crítica à burguesia, a valorização do povo miserável, do pobre. No romantismo nós temos a religiosidade. Já no realismo nós temos o ceticismo, a crítica ao clero. Então nós percebemos as características do realismo totalmente opostas às características do romantismo. Aí nós temos também que o realismo e o naturalismo, eles, de alguma forma, se diferenciam. E nós temos esse quadro aí que mostra claramente a temática dos autores no realismo e no naturalismo, mostra como eles veem os personagens no realismo e no naturalismo e como que é a linguagem no realismo e no naturalismo. Então vamos lá, no realismo, qual é o interesse temático dos autores? Eles vão escrever sobre o quê?
Eles criticam a sociedade a partir do comportamento social e psicológico dos personagens. Enquanto o naturalismo, ele vai desenvolver e comprovar uma tese nos moldes científicos, trabalha com a ciência, e o realismo com o psicológico. E quanto à postura dos personagens? No realismo, ele penetra no interior das personagens, no íntimo, a fim de conhecer os conflitos psicológicos dos personagens e a complexidade da alma humana. Critica a burguesia por meio de personagens verossímeis, semelhantes. Quanto ao realismo, ele reduz o homem a um simples animal doente. Na doença se revelam suas fraquezas morais. Não existe aprofundamento psicológico. O que interessa são os comportamentos exteriores. Aqui no naturalismo, ele coloca o homem é fruto do meio em que vive. O homem é fruto do ambiente em que vive. E a linguagem? A linguagem, como era a linguagem no realismo e naturalismo? A linguagem no realismo era uma linguagem descritiva, buscando detalhes, a construção exata das situações. Então, ele descrevia, ele buscava nos detalhes, nos mínimos detalhes, o real, em busca do real. Já no naturalismo, ele era contaminado, era influenciado pelo cientificismo da época, pela ciência da época. Era repleto de termos de biologia e de outras ciências, ligado à ciência. Então, nós temos dois quadros aqui, maravilhosos, que nós precisamos saber, características do realismo se contrapondo ao romantismo, e as características, as diferenças entre o realismo e o naturalismo. Aí nós temos alguns autores realistas e naturalistas português, Antero de Quental, Cesário Verde, Eça de Queiroz. Aí fala um pouquinho de Antero de Quental, ele trabalhava o pessimismo, angústias e preferia soneto. Vamos lembrar o que é soneto. Soneto é um poema composto por 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. O que é isso? Soneto é um poema composto de 4 estrofes, onde eu tenho 2 quartetos, as 2 primeiras estrofes, cada uma tem 4 versos. E 2 tercetos, as 2 últimas estrofes, cada uma tem 3 versos. Aí tem um exemplo do poema dele, Espiritualismo. Cesário Verde, ele trabalhava a morbidez, a melancolia, soturnidade, né? Nós temos também um exemplo aí da obra dele. Eça de Queiroz, ele falava de quê? De ironia, de crítica da sociedade, um tom caricatural, uma linguagem mais elegante. Ele apresenta 3 fases. A primeira fase é a fase romântica. Ele fazia as prosas bárbaras. A segunda fase dele é a fase realista naturalista, onde ele fez O Crime do Padre Amaro, Primo Basílio e Os Maias. A terceira fase era a realista nacionalista. Ele fez Ilustre Caso de Ramírez, A Cidade e as Serras. Então ele mostrava o que é a ironia, fazia crítica à sociedade, uma linguagem elegante. Aí está passando, né, nós temos aí um trecho do Primo Basílio, de Eça de Queiroz, que vocês podem estar lendo. E aqui a gente termina a apresentação de slide, mas eu vou fazer um feedback com vocês a respeito desse realismo-naturalismo. Deixa eu chegar lá na primeira página. Espero que tenha ficado claro, que entendam, mas vamos tirar dúvidas na aula online, então vou fazer um feedback com vocês. O que é o naturalismo, né? Além de ter sido um movimento literário, o naturalismo teve grande influência nas artes plásticas e no teatro, tá? Uma das principais diferenças entre realismo e naturalismo são as personagens que aparecem nas obras. No realismo, as personagens fazem parte da classe social burguesa, da mais elevada. No naturalismo, elas são pessoas simples, são pessoas marginalizadas pela sociedade. O naturalismo ele é considerado uma radicalização do realismo. Por quê? Ele envolve personagens de qualquer classe social. Os prazeres carnais, o sensualismo, o erotismo, o adultério, diferente do realismo. Nessa tendência surge com o intuito de chocar o público realmente,
apresentar uma nova realidade nua e crua. Aí nós temos, né, as principais, já falamos nessa questão aí, a gente tem que saber, então, as características do naturalismo, do realismo, o realismo se contrapondo ao romantismo, o realismo onde se contrapõe ao naturalismo. As características marcantes do naturalismo em Portugal é a objetividade e o materialismo, cientificismo e determinismo, positivismo e darwinismo, linguagem simples e coloquial, descrições minuciosas, realidade e denúncia social, temas polêmicos, leis da natureza, paisagens rurais, instinto humano, homem como produto biológico, personagens marginalizados, negação dos aspectos românticos. Então a gente percebe que o naturalismo, ele valoriza o quê? A carne, o adultério, o homem é fruto do meio em que vive, nega os aspectos românticos, são os personagens marginalizados, a classe social mais baixa, o homem age através do instinto, né? E ele coloca como se fosse um instinto animal. Então, acho que ficou claro. E aguardo vocês na próxima aula.